Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, te levante, te capacite, te ergue, aonde você estiver, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja nas suas vidas. Sem mais delongas, você que está me vendo nesta hora, assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, na palavra inscreva-se, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante, dê seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu vou soltar esse vídeo, não saia. No final eu estarei orando pela tua vida, casa, família. Deus tem algo sobrenatural para fazer na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Eu me chamo Bruna. Desde pequena, sempre diziam que minha voz era um presente raro, dessas que a gente não ouve todo dia. Cresci ouvindo que eu tinha a voz de anjo, como as irmãs mais velhas da igreja falavam, sorrindo e ajeitando o lenço na cabeça. Eu era só uma criança, mas já sabia que quando eu cantava, alguma coisa diferente acontecia. As pessoas choravam, fechavam os olhos, levantavam as mãos para o céu, e isso sempre mexeu comigo, sabe? Mesmo sem entender direito o que eu estava cantando. Lembro da minha infância como se fosse um filme antigo, meio embaçado, mas cheio de cheiro de terra molhada. Minha cidade, lá no interior da Bahia, era daquelas que tem mais vaca do que gente. As ruas de barro, o céu sempre aberto, azul escandaloso de dia e um tapete de estrelas à noite. A nossa igreja era simples. Bancos de madeira dura que rangiam quando a gente mexia muito, ventiladores barulhentos que só espalhavam o calor e aquele cheiro inconfundível de Bíblia velha, de páginas que já passaram por muitas mãos. Meu pai, o pastor Josafá, era um homem rígido, mas justo. O olhar sério dele fazia qualquer criança se endireitar no banco. E minha mãe, Dona Miriam, era o oposto. Doce, paciente, mas quando orava, parecia que o mundo espiritual inteiro parava para ouvir. Ela passava madrugadas ajoelhada, intercedendo pelas almas da igreja, sussurrando o nome de cada um em oração. Eu cresci cercada por fé, por um ambiente que deveria ser o mais seguro do mundo. Deveria. Foi num desses cultos lotados de domingo que meu pai me chamou pela primeira vez para cantar. Eu tinha 6 anos. Eu tremia tanto que as mãos suavam e eu mal conseguia segurar o microfone. Ele sorriu, encostou a mão no meu ombro e falou baixinho: "Vai, filha, canta para o Senhor." A primeira música foi Rude Cruz. Quando abri a boca, algo aconteceu. Eu vi as lágrimas escorrendo pelos rostos dos irmãos. Vi minha mãe com os olhos fechados, mãos erguidas. A igreja toda foi tomada por uma comoção que eu não sabia explicar. Naquele momento, algo nasceu em mim, um chamado. Meu pai disse ali, diante de todos: "Essa menina tem um dom de Deus." As palavras dele ficaram ecoando na minha cabeça por anos. A partir daquele dia, cantar virou parte de mim. Eu cantava em todo culto, em vigília, em consagração. Mas o que ninguém sabia é que eu guardava um segredo sujo, sombrio, que queimava dentro de mim e que eu não podia contar para ninguém. Eu tinha só 8 anos quando tudo aconteceu. O irmão Adalberto era um dos obreiros mais respeitados da igreja, terno sempre alinhado, Bíblia de capa preta debaixo do braço, aquele jeito de quem todo mundo confiava. Ele era amigo do meu pai, frequentava a nossa casa, comia na nossa mesa. Ninguém desconfiava de nada. Eu também não. Uma tarde, eu estava sozinha na igreja ensaiando uma música para o culto de domingo. Ele apareceu do nada sorrindo. Disse que precisava falar comigo, que tinha um presente, um segredo espiritual que ia me fazer cantar ainda melhor. Eu era criança, mestre. Criança, eu não entendi nada, só obedeci. E foi ali, naquele templo vazio, que ele destruiu minha inocência. Ele abusou de mim, no chão frio daquela igreja. Eu lembro do cheiro de mofo da madeira, do ventilador girando devagar, do som distante dos passarinhos lá fora e da dor. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Quando tudo terminou, ele se abaixou, olhou nos meus olhos e disse num tom gelado:
Se você contar para alguém, seu pai vai perder tudo, a igreja, o respeito, o ministério, e vai ser culpa sua. Eu acreditei. Eu era só uma criança. Eu achei que se falasse, ia destruir a vida dos meus pais. Então calei. Guardei aquele lixo dentro de mim. A cada culto, cada louvor que eu cantava, era como se um peso me puxasse para baixo, um peso que ninguém via. Eu sorria no altar, mas por dentro eu estava sangrando. O tempo foi passando e eu comecei a ter sonhos estranhos. Sonhava com vultos, sombras que me observavam do canto do quarto. Acordava suando, com o coração disparado. Minha mãe notava meu olhar distante, às vezes me perguntava: "Tá tudo bem, filha?" Eu sempre respondia que sim, mas não estava. Na adolescência, o dom continuava me levando para longe. Convites começaram a chegar de outras cidades, outras igrejas queriam ouvir a menina da voz de anjo. Eu viajava com meu pai e minha mãe e cantava, mas o vazio só crescia. E o pior, eu comecei a sentir raiva de Deus. Eu pensava: se o Senhor me ama tanto, por que deixou aquilo acontecer comigo? Eu não entendia. E essa dúvida se tornou uma ferida que nunca cicatrizava. Teve uma noite que eu desci do púlpito e fui direto para o banheiro da igreja. Me tranquei lá dentro, sentei no chão e chorei como se meu peito fosse explodir. Eu me olhava no espelho e me odiava. Eu cantava sobre um Deus que cura, que liberta, mas eu mesma estava presa. E ninguém sabia. Eu tentei contar para minha mãe algumas vezes. Eu começava, mas travava. O medo da ameaça ainda estava vivo dentro de mim. E assim, eu cresci, com uma aparência de santidade, mas uma alma fragmentada. A igreja me via como exemplo, modelo para as outras meninas. Mal sabiam o que eu escondia. Com 14 anos, eu ganhei meu primeiro convite para um congresso estadual. Foi uma multidão. Eu nunca tinha cantado para tanta gente. E lá, as coisas começaram a mudar. Pessoas começaram a me filmar, postar na internet e os vídeos viralizavam. De repente, eu não era só conhecida na Bahia, mas em outros estados. Gente que eu nem conhecia me chamava de nova promessa do gospel. Por fora, tudo era bênção, mas por dentro, a menina de 8 anos ainda gritava. E foi nesse período que eu comecei a ouvir uma voz diferente na minha mente. Uma voz sussurrava: "Você poderia ter muito mais, se soubesse o caminho certo." Eu tentava ignorar, mas ela sempre voltava, principalmente nas madrugadas. Meu pai ficava atento. Ele percebia meu olhar distante, minhas crises silenciosas. "Filha, tá faltando oração. O diabo é astuto, não dá brecha", ele dizia. Eu só balançava a cabeça, sem coragem de contar o que eu carregava. E assim eu seguia, cantando, viajando, sendo aplaudida. Mas cada aplauso era um tapa no rosto da criança que eu fui. Eu cantava sobre libertação, mas era prisioneira de um segredo. Um segredo que um dia ia me arrastar para um lugar que eu jamais imaginei. Minha adolescência seguiu esse mesmo ritmo. Eventos, convites, viagens de igreja em igreja. Eu sorria nas fotos, segurava o microfone com força, fazia aquele teatro que todo mundo esperava de mim. Mas cada vez que os aplausos cessavam e o silêncio voltava, era como se o vazio se alastrasse por dentro de mim, igual fumaça preta num cômodo fechado. Eu tentava orar, mas era como se as palavras batessem no teto e voltassem mortas. Deus estava mudo. Ou eu é que já não sabia mais ouvi-lo. Foi numa dessas viagens que tudo começou a mudar de verdade. Eu tinha acabado de cantar num congresso em Salvador, uma igreja gigantesca, lotada de gente famosa do meio gospel. No final do culto, enquanto eu ainda estava no altar, recebi um bilhete de um dos organizadores. "Tem alguém que quer muito falar com você. É importante." Curiosa, segui o rapaz até uma sala lateral, com ar-condicionado gelado demais e cheiro de perfume caro. Lá estava ele, Diego Costa, um homem alto, elegante, terno impecável, um sorriso confiante de quem sabe manipular qualquer ambiente. Ele me cumprimentou como se já me conhecesse há anos. "Bruna,
finalmente te encontrei. Eu te assisti cantar e posso te garantir, o mundo precisa ouvir a sua voz. A fala dele era melosa, mas ao mesmo tempo tinha um tom de autoridade que me desconcertava. Eu tentei rir de nervoso, mas ele continuou. Eu trabalho com as maiores vozes do gospel internacional. Você nasceu para ir além. Tá na hora de romper essas fronteiras de igreja de bairro, filha. Aquelas palavras mexeram comigo. Era tudo o que eu sonhava ouvir. Eu queria mais. Eu queria ser ouvida no mundo inteiro, cantar para multidões, sair daquela vidinha de interior. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim incomodava. Uma coceira na alma, sabe? Voltei para o hotel aquela noite com a cabeça a mil. Me tranquei no quarto, sentei na beira da cama e encostei a testa nos joelhos. Ali, baixinho, comecei a orar. Deus, o Senhor está vendo tudo isso. É para eu ir? Fala comigo, me mostra alguma coisa. Eu só quero saber se o Senhor está nisso. Fiquei em silêncio depois da oração, esperando uma resposta. Mas tudo o que eu ouvia era o zumbido do ar-condicionado. Nenhum sinal, nenhum sonho, nenhuma palavra. Só o silêncio. Eu encarei o teto por um tempo e pensei, se não veio resposta, é porque está liberado. Foi assim que eu decidi. Eu queria tanto aquele sim de Deus que acabei interpretando o silêncio como permissão. Quando voltei para casa, contei para os meus pais sobre Diego. Meu pai, com aquele olhar sério, só disse, filha, nem toda porta aberta vem de Deus. Cuidado com os atalhos. O diabo também oferece púlpito e plateia. Eu revirei os olhos. Eu já estava decidida. Minha mãe, sempre mais paciente, apenas perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que sim. E assim, poucas semanas depois, viajei para São Paulo. Sozinha, com o coração cheio de expectativa e um peso que eu fingia não sentir. O avião pousou em Guarulhos numa manhã nublada e Diego já me esperava na saída. Carro de luxo, motorista de terno, tudo muito diferente do que eu conhecia. Eu me senti importante, especial. Ele me levou direto para um estúdio gigantesco, paredes acústicas, fotos de cantores famosos penduradas, cheiro de café forte e madeira encerada. Ali, Diego me apresentou aos produtores. Esse é o time que vai te levar para o topo. Tudo era muito grande, muito profissional. Eu estava hipnotizada. Então ele me entregou um contrato, papel timbrado, cláusulas para todo lado. Eu folheava, mas não entendia muita coisa. Até que um trecho me chamou a atenção. Compromisso vibracional, alinhamento energético, submissão espiritual ao projeto. Eu franzi o senho. Diego, que negócio é esse aqui? Não entendi. Ele riu, aquele riso calmo e calculado. Ah, isso é coisa dos advogados, padrão de contrato internacional. Todo mundo assina isso, fica tranquila. Eu hesitei, olhei de novo. Minha mão suava, mas aí lembrei do silêncio de Deus. Se ele não falou nada, é porque está comigo, pensei. Peguei a caneta e assinei. Saímos do estúdio e Diego me levou para jantar num restaurante chique. Luz baixa, música ambiente de jazz, garçons andando em silêncio. Ele brindou comigo com uma taça de vinho. Bruna, você não faz ideia do que te espera. O mundo gospel está carente de uma estrela nova. Você vai ser essa estrela. Eu sorri, mas lá no fundo algo em mim gritava, e eu calei. Naquela noite, no hotel, veio o primeiro pesadelo. Eu acordei suando, paralisada, com o corpo travado. O quarto estava escuro, a luz do corredor não entrava por baixo da porta. Parecia que o breu tinha vida própria. Senti um peso no peito, como se alguém estivesse sentado ali. Eu tentava gritar, mas nada saía. E então vi 2 olhos vermelhos no canto do quarto me encarando. Não era sonho. Eu sei que não era. Acordei de repente, ofegante. Liguei o abajur, conferi o quarto inteiro, mas não tinha nada. Eu tremia. Peguei o celular e liguei para Diego. Ele atendeu calmo, como se estivesse esperando minha ligação. Ouvi a risada dele antes de falar. É normal, Bruna. Isso faz parte do processo. São só ajustes espirituais. Você está se alinhando.
A explicação dele não fez sentido, mas eu me forcei a acreditar. O sucesso estava vindo, era o preço. No dia seguinte, acordei com mensagens e mais mensagens. Meus vídeos de louvor viralizaram ainda mais. Tinha convite de congressos até de fora do Brasil. A fama estava batendo na porta. E eu estava pronta para abrir. Mas eu não sabia que cada passo que eu dava rumo ao sucesso era mais um degrau que me levava para o abismo. Eu mal tinha voltado para casa e já parecia que o mundo inteiro queria um pedaço de mim. Convites de igrejas grandes, congressos no Sul, no Sudeste, gente importante do gospel mandando mensagem dizendo que queria me ver ministrar. Eu me sentia vivendo um sonho, sabe? Era como se, de repente, Deus tivesse destravado todas as portas. Mas tinha algo que eu não conseguia ignorar. Era como se dentro de mim existisse um alarme silencioso, que às vezes disparava baixinho, mas eu logo abafava. Diego continuava me ligando todos os dias, sempre educado, mas firme. Bruna, precisamos fechar o contrato completo com o selo. Sua carreira não pode esperar. O timing é agora. Ele falava muito desse tal timing, como se existisse uma janela espiritual que eu não podia perder. Eu fingia concordar, mas sempre me enrolava para assinar qualquer coisa de novo. Só que o tempo apertou. Ele marcou uma viagem de volta para São Paulo, tudo pago, hospedagem num hotel 5 estrelas. Eu fui. Não queria perder aquela oportunidade de explodir. Cheguei no estúdio de novo e tudo estava maior. Nova equipe, mais produtores, gente famosa passando pelos corredores. O ambiente cheirava a dinheiro, a poder, a algo que eu não sabia nomear. Diego me chamou numa sala privada, iluminada por luzes indiretas, uma mesa de madeira maciça no centro. Ele trouxe o contrato definitivo. Dessa vez, um calhamaço de páginas e tudo em linguagem jurídica que eu não entendia nada. Eu folheava tentando achar alguma coisa que saltasse aos olhos, e lá estavam de novo. Alinhamento energético, compromisso vibracional e agora um novo termo. Conformidade espiritual com as forças superiores. Eu não aguentei. Olhei para Diego e perguntei: que raios é isso aqui, Diego? Por que um contrato gospel fala de força superior, energia, essas coisas? Não era só um contrato artístico? Ele sorriu, apoiou os cotovelos na mesa e inclinou o corpo na minha direção. O olhar dele parecia profundo demais. Bruna, isso é só uma formalidade, burocracia. Você acha mesmo que todos esses grandes nomes do gospel não assinaram algo parecido? É assim que se joga nesse nível. Confia em mim. Aquela fala me deixou desconfortável. Eu fiquei quieta, olhando para aquelas letras pequenas, a caneta pesando na minha mão. Eu queria ler tudo, mas era difícil entender. Por fim, fechei os olhos, respirei fundo e assinei. Minha mão tremia, mas eu disfarcei. Eu precisava disso. Pelo menos, era o que eu dizia para mim mesma. Saí de lá meio zonza, como se tivesse feito alguma coisa errada. Diego comemorou, me levou para jantar de novo, brindamos outra vez. Agora, minha estrela, o céu não é mais o limite. Prepara o coração. Eu sorria por fora, mas por dentro o estômago revirava. Naquela noite, no hotel, eu não consegui dormir. Me virava na cama, o lençol enroscava nas minhas pernas, a cabeça pulsava. Quando finalmente peguei no sono, o pior aconteceu. Acordei no meio da madrugada completamente paralisada. Eu não conseguia mexer um músculo sequer. O quarto estava mais escuro do que o normal, como se a luz do abajur tivesse sido sugada. E então eu vi de novo, 2 olhos vermelhos brilhando no canto do quarto. Não era sonho. Eu sabia. Eu estava acordada, consciente, mas sem conseguir gritar, sem conseguir me mover. Eu sentia um peso no peito, como se alguma coisa estivesse tentando entrar em mim, sufocar minha alma. O pânico era tanto que eu comecei a chorar, mesmo sem som. As lágrimas escorriam, molhavam o travesseiro. Eu tentei orar, tentei chamar por Deus, mas minha boca não obedecia.
eu sentia uma presença maligna, tão intensa que o próprio ar parecia pesado, denso, como se eu respirasse fumaça invisível. E então, aquela coisa, aquele ser, ou seja lá o que fosse, se aproximou. Eu não vi o corpo, só os olhos, mas eu ouvi. Uma voz grave, cavernosa, sussurrando no meu ouvido. Você agora é minha. As palavras ficaram presas dentro de mim como um eco interminável. De repente, eu consegui me mexer. Pulei da cama, corri e acendi todas as luzes do quarto. Peguei o celular, tremendo, e liguei para Diego. Ele atendeu na primeira chamada, como se estivesse esperando. Eu contei tudo, gaguejando com o coração acelerado. Ele ouviu em silêncio e, com um tom calmo, disse: Bruna, isso é normal. Parte do processo de transição. Essas manifestações acontecem quando o mundo espiritual reconhece um novo membro. Não se assuste. Eu queria gritar com ele, queria dizer que aquilo não era normal, que tinha algo muito errado nisso tudo. Mas eu calei, e ele finalizou. Relaxa, isso vai passar. Dorme tranquila. Mas eu não dormi. Fiquei a madrugada inteira sentada na cama, abraçada aos joelhos, encarando o nada. Eu sentia que tinha aberto uma porta que não ia conseguir fechar. Mas como voltar atrás? Como dizer não agora, com tudo que eu já tinha assinado? Eu pensei, talvez seja só psicológico. Talvez eu esteja impressionada. Pela manhã, recebi uma mensagem de Diego. Parabéns, minha estrela. Agora o mundo é seu. Prepare-se. E foi assim que começou a avalanche. Meu telefone não parava de tocar. Propostas de shows, agendas, parcerias com cantores famosos, gravadoras gigantes. Por fora, tudo era promessa de sucesso. Por dentro, uma rachadura começava a se abrir. E algo me dizia que eu ainda não tinha visto nada do que viria. Eu voltei para casa daquela viagem, sentindo que tinha entrado num mundo completamente diferente. Os dias passaram rápidos, mas dentro de mim havia um incômodo que eu não sabia nomear. Quando eu fechava os olhos, ainda via aqueles olhos vermelhos no escuro. Mas eu seguia fingindo que estava tudo bem. Afinal, era o preço do sucesso, não era? Pelo menos era isso que eu me obrigava a acreditar. Poucas semanas depois, Diego me ligou animado. Bruna, temos que trabalhar sua imagem. O talento já está garantido, agora é construir o visual da estrela. Eu não sabia muito o que esperar, mas aceitei. Ele me mandou para um salão em São Paulo, desses que só artista frequenta. A equipe já estava toda orientada. Cortaram meu cabelo, pintaram de um loiro quase branco, platinado mesmo. Tiraram minhas roupas simples e me encheram de vestidos justos, maquiagem pesada, salto alto. Eu lembro de olhar no espelho depois da transformação e quase não me reconhecer. Era eu, mas não era. Agora sim, tá pronta para o mundo, disseram. Eu sorri, mas aquele sorriso não me convenceu. Diego reforçou. Isso não é vaidade, Bruna. É estratégia. As pessoas compram o que vem antes de ouvir o que você canta. Dias depois, durante um evento em São Paulo, conheci Helena. Ela era o auge do gospel mundial. Voz impecável, presença de palco hipnotizante e um alcance internacional que eu sempre sonhei. Quando me apresentaram a ela, senti um frio na barriga. Ela me abraçou com um perfume doce e enjoativo, sorriu com suavidade, mas os olhos dela eram frios, como pedra, como quem sorri só com a boca, mas não com a alma. Ela me olhou de cima a baixo, analisando cada detalhe, e disse: Diego tem razão. Você tem o que o mundo precisa ouvir, mas ainda falta algo. Eu vou te ensinar. Eu não entendi o que ela queria dizer, mas sorri por educação. Ela tocou meu ombro e sussurrou: Eu vou te mostrar o caminho que os grandes percorrem. Helena me convidou para um jantar, junto com outros cantores e empresários gospel. Aceitei, meio sem jeito, porque todos ali eram famosos. O jantar foi num restaurante luxuoso em Nova York. Sim, eu já estava fora do Brasil sem nem perceber como.
Um salão privado, iluminação baixa, música ambiente, taças de vinho tilintando, conversas em voz baixa. No começo, falaram sobre música, agendas, estratégias de carreira, mas depois, as conversas começaram a tomar um rumo estranho. Falaram de frequências do sucesso, conexão com o universo, desbloqueio das energias que atraem multidões. Eu fiquei calada, observando. Um pastor famoso, que eu sempre admirei, virou para mim e disse: Bruna, você tem que alinhar sua energia com o cosmos. Jesus é importante, claro, mas o universo também responde a quem sabe comandar. Eu gelei, olhei para Helena buscando uma reação, e ela riu. Se inclinou no meu ouvido e disse baixinho: Bruna, Jesus não enche estádio sozinho, o universo cobra pedágio. Aquela frase entrou como um soco no estômago. Eu não consegui nem responder, apenas sorri sem graça, como quem não quer arrumar confusão no meio de gente poderosa. Mas minha alma gritava que tinha alguma coisa errada. Eu queria ir embora, mas algo me mantinha presa ali, como se eu precisasse aprender mais, ou pelo menos fingir que estava aprendendo. Depois desse jantar, Helena passou a me ligar com frequência, sempre com aquele tom maternal, conselhos profundos, falando sobre expansão espiritual, forças superiores e códigos universais. Eu não entendia quase nada, mas fingia que sim. Ela me convidava para reuniões privadas, encontros discretos entre artistas gospel e pastores de renome. Eu fui. A curiosidade me puxava e também eu não queria perder oportunidades. Nesses encontros, falava-se cada vez menos de Deus e mais de energia, vibração, espiritualidade elevada. Era um evangelho misturado, distorcido, onde Jesus era só mais um nome no meio de outros tantos. Comecei a perceber que todos aqueles grandes nomes que eu admirava falavam de um mesmo segredo, uma mesma filosofia oculta que eu ainda não entendia completamente. Mas uma coisa era certa: todos eles tinham fama, dinheiro, poder, e todos falavam daquela tal energia do sucesso. A cada encontro, eu me sentia mais desconfortável, mas ao mesmo tempo, fascinada. Era como se eu estivesse sendo puxada para dentro de um redemoinho e já não soubesse como sair. Helena sempre dizia: você precisa confiar no processo. Tudo isso é necessário para se manter no topo. Eu tentava orar, mas era como se minhas orações batessem numa parede invisível. Quando eu falava o nome de Jesus em casa, sozinha, parecia que o ambiente pesava. Eu sentia calafrios, como se algo me observasse de algum canto escuro do quarto. Um dia, depois de uma dessas reuniões, Helena me levou até o carro dela e me deu um presente. Um colar com um pingente estranho, um triângulo invertido com um olho no centro. Use isso, Bruna. É proteção espiritual. Vai te ajudar a equilibrar suas energias. Eu não quis aceitar, mas ela insistiu, quase enfiando o colar na minha mão. Eu levei para casa, guardei no fundo da mala, mas aquela presença parecia me acompanhar desde então. Os sonhos ruins ficaram mais frequentes. Vultos, vozes sussurrando, sombras que passavam rápido pelo canto do olho. Mas eu continuava dizendo para mim mesma: é psicológico, eu tô cansada, só isso. Só que no fundo, eu sabia que não era só cansaço. Eu estava mexendo com algo que eu não compreendia. E Helena, ela só sorria, como quem já sabia o que eu ainda ia descobrir. Eu achava que as coisas iam parar por ali, que aqueles encontros estranhos, aquelas conversas sobre energia, sobre forças superiores, iam ficar só nisso. Conversa. Mas eu estava enganada, porque um dia, sem aviso, Helena me ligou dizendo que eu havia sido escolhida para um encontro especial, um momento íntimo com pessoas muito importantes do gospel. Ela falava com um tom tão natural que eu nem pensei muito. Disse que eu precisava estar pronta para viver o próximo nível. Eu só disse sim. O local era uma mansão enorme no interior de Minas Gerais.
Uma propriedade afastada, cercada por árvores altas que impediam qualquer visão de dentro para fora. O carro que me buscou era blindado, motorista calado. O clima era pesado desde o caminho. O céu estava nublado, o tempo abafado, e eu tentava me convencer de que era só um evento de networking, como eles chamavam. Quando chegamos, a fachada da mansão era imponente, de pedra escura, quase medieval. Um segurança abriu o portão, sem dizer uma palavra. Fui recebida por uma mulher de vestido preto, muito elegante, que só disse: "Seja bem-vinda, Bruna, estamos te esperando." Ela me guiou por corredores compridos, com quadros de rostos antigos, como se fossem antepassados que me observavam com olhos de óleo e tinta. Descemos uma escada escondida atrás de uma estante falsa. Um corredor estreito, iluminado por tochas. O cheiro era de incenso forte, misturado com algo que eu não sabia identificar. Talvez enxofre, talvez madeira queimada. O chão de pedra fria sob meus pés e o eco dos passos era o único som que preenchia o espaço. Chegamos a um salão subterrâneo, espaçoso, redondo, com paredes de pedra nua. No centro, havia um enorme círculo desenhado no chão com símbolos que eu nunca tinha visto antes. Estrelas de 6 pontas, triângulos invertidos, letras de alfabetos estranhos que pareciam sussurrar só de olhar. Ao redor do círculo, velas negras, algumas já derretidas até a base. Eu tremi. Queria perguntar o que era aquilo, mas minha boca não obedeceu. Meus pés travaram. Até que Helena apareceu do meu lado, segurou minha mão com firmeza e sussurrou: "Fique calma, Bruna. Todos passam por isso. Esse é o caminho dos grandes." Dentro do círculo, homens e mulheres que eu reconheci imediatamente. Cantores gospel famosos, pastores que lotavam estádios, bispos que eu já tinha visto na TV. Todos de mãos dadas, olhos fechados, murmurando palavras numa língua que eu nunca ouvi antes. Pareciam línguas mortas. O clima era sufocante, o ar quente, pesado. Eu suava frio. E então ele apareceu, Raul, o mestre do ritual. Um homem alto, magro, pele muito pálida, cabelo grisalho bem penteado para trás. Os olhos dele, negros, profundos, como se não tivessem fundo. Quando ele falou, a voz era suave, mas carregada de um peso que fazia meu peito apertar. "Bem-vinda, Bruna. Sua presença já era esperada. Sua voz é um dom raro, um presente. E todo presente exige um preço." Eu quis correr, mas minhas pernas não obedeciam. Era como um sonho ruim, onde você tenta gritar, tenta fugir e nada funciona. Ele me chamou para o centro do círculo. Helena me soltou e me empurrou de leve. Caminhei como um robô. Cada passo parecia pesar toneladas. Quando cheguei no meio, Raul sacou um pequeno punhal de prata, com símbolos gravados na lâmina. "Não tema, é só um rito de iniciação", disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele segurou minha mão, fez um pequeno corte na palma e o sangue começou a escorrer. Pegou uma taça de cristal negro e deixou o sangue pingar ali dentro. Com isso, a aliança está selada. As palavras dele ecoaram pelo salão. Os outros participantes começaram a entoar um cântico grave, gutural, que fazia o chão vibrar sob meus pés. Eu queria chorar, queria gritar, mas eu me mantive ali, paralisada, como se algo segurasse minha mente, e então senti uma energia diferente, pesada, algo que entrava pelo corte da minha mão e subia pelo meu braço. Era como se alguma coisa estivesse sendo plantada dentro de mim. Quando o ritual acabou, Raul olhou fundo nos meus olhos e disse: "Agora você faz parte. O que foi iniciado não pode mais ser desfeito." Eu tremia inteira. Eles apagaram as velas e o salão mergulhou numa penumbra silenciosa. Helena me abraçou e disse no meu ouvido: "Agora você vai ver o que é sucesso de verdade." Voltamos pelos mesmos corredores e o ar lá fora nunca me pareceu tão fresco. Mas eu já não era a mesma. Eu sentia que alguma coisa dentro de mim tinha mudado.
E não era para melhor. Nos dias que seguiram, os pesadelos pioraram. Eu acordava com o corpo suado, com arranhões que eu não sabia explicar. Ouvia passos pelo quarto, vozes que sussurravam palavras que eu não entendia, mas o que mais me assustava era o vazio. Eu não sentia mais vontade de orar. Quando eu tentava, era como se minha boca secasse. Eu olhava para o céu, para aquele mesmo céu estrelado da minha infância na Bahia, e não sentia mais nada. Só um frio, um vazio que parecia eterno. Eu não sabia, mas aquele ritual tinha sido só o começo. Depois daquele ritual na mansão, tudo começou a acontecer numa velocidade que eu não conseguia acompanhar. Era como se um portal tivesse se aberto. Os convites explodiram de uma hora para outra. Igrejas gigantes, festivais gospel internacionais, premiações que eu só via pela televisão. De repente eu estava lá, pisando nos mesmos palcos que as maiores vozes do mundo. Meu rosto começou a aparecer em revistas, capas de sites, convites para entrevistas em programas famosos. Meus números nas redes sociais dispararam. Milhões de seguidores, multidões comentando, compartilhando cada vídeo, cada frase que eu postava. Era como se o mundo inteiro tivesse, enfim, descoberto quem era Bruna. Mas junto com o sucesso, o inferno começou a se instalar dentro da minha vida. Eu não dormia mais em paz. Quase todas as noites, eu acordava com a sensação de que alguém estava me observando do canto do quarto. Sabe aquele frio que sobe pela espinha? Aquela sensação de que tem alguém atrás de você, mesmo quando não tem? Era isso. Toda noite. Teve uma madrugada em que eu acordei com marcas pelo corpo. Arranhões nas costas, marcas roxas nos braços, como se alguém tivesse me segurado com força. Eu olhava no espelho e não sabia de onde aquilo tinha vindo. Não lembrava de nada. E o pior era que eu já nem me assustava tanto. Eu estava começando a aceitar que aquilo era parte do preço. Em um dos shows na Argentina, um estádio lotado, luzes, telões gigantes, o público cantando junto. No meio daquela multidão, meus olhos bateram em alguém que eu nunca tinha visto, mas que eu sabia exatamente quem era. Um homem alto, de terno preto impecável, cabelo alinhado e os olhos, 2 buracos de fogo. Ele me aplaudia, devagar, como quem sabia o que eu tinha feito. Ninguém mais parecia vê-lo. Só eu. O pânico me tomou por dentro, mas eu continuei cantando. Meu corpo estava ali, mas minha mente queria fugir dali. Eu sabia quem era, não precisava ninguém me explicar. Eu estava sendo vigiada, observada, e ele estava satisfeito. Depois daquele show, Helena me procurou no camarim. Me deu um presente, como sempre fazia, mas dessa vez foi um anel de prata com um símbolo estranho, um triângulo invertido com 2 pequenos chifres na base. Ela segurou minha mão e disse: "Use sempre que for cantar. Isso vai te proteger." Eu queria recusar, mas ela insistiu. E eu cedi. Comecei a usar o anel. No início me sentia desconfortável, como se tivesse algo pesado no meu dedo, mas logo me acostumei. E o pior era que, de certa forma, parecia funcionar. As manifestações pararam um pouco. Eu comecei a achar que o anel realmente me protegia. Mas não era proteção, era controle. As redes sociais explodiam. Minha agenda era controlada por uma equipe que eu nem conhecia direito. Eu não decidia mais nada. Só cantava, sorria para as câmeras, gravava vídeos. Por fora era sucesso. Por dentro, eu sentia que uma parte de mim estava morrendo um pouco mais a cada dia. As fotos começaram a denunciar o que eu não queria admitir. Fãs começaram a comentar nas redes: "Ela tá diferente, olha o olhar dela, tem algo estranho nessa Bruna." Em algumas fotos, minhas pupilas pareciam completamente negras. Em outras, meu sorriso parecia forçado, vazio. Meus produtores começaram a mexer nas letras das músicas. Antigamente, eu cantava louvores que exaltavam a Deus, que falavam de cura, de salvação. Agora, as letras vinham prontas e eram
confusas, cheias de frases de duplo sentido, onde Deus se misturava com o universo, as forças superiores. Mas o público não percebia. Eles cantavam tudo emocionados. Eu comecei a perder o apetite, comia quase nada, mas meu corpo não emagrecia. Era como se estivesse sendo sustentado por alguma coisa invisível. Quando me olhava no espelho, às vezes meu reflexo sorria antes de eu mesma sorrir. Era perturbador. Eu desviava o olhar, fingia que não via. Em uma madrugada, acordei com o som de passos pesados dentro do meu quarto. O ar estava frio, gelado, como se eu estivesse dentro de um freezer. Eu tremia debaixo do cobertor. Quando olhei para o lado, ele estava lá de novo. O homem de terno, o mesmo dos olhos de fogo, mas agora mais próximo, mais real. Ele sorriu e disse: "Você canta bonito, e cada nota tua me pertence." Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo não obedecia. Eu chorei em silêncio. Ele se aproximou e sussurrou: "Você não me pertence só por cantar, mas porque me chamou quando assinou." Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente por dias. Nos bastidores, os músicos começaram a notar meu estado estranho. Alguns evitavam me olhar nos olhos, outros cochichavam pelas costas. Teve um que saiu da banda do nada, dizendo que o clima estava pesado demais. Eu ouvia isso e só abaixava a cabeça. Não tinha mais controle de nada. Minha mãe ligava todos os dias. Eu quase não atendia. Quando atendia, ela só chorava do outro lado da linha. Dizia que sentia no espírito que algo ruim estava me consumindo. Eu dizia que estava tudo bem, que era só cansaço, mas ela não acreditava. E no fundo, eu também não acreditava. Eu já não era mais eu. Eu era um rosto famoso, uma voz aclamada, uma estrela gospel. Mas minha alma já tinha dono. E não era Deus. Eu achava que já tinha visto tudo, que o que eu vivia era o preço máximo a se pagar. Mas eu não sabia que o pior ainda estava por vir. Porque um dia Diego me ligou, com aquela voz calma de sempre, mas com um tom mais firme. "Bruna, chegou a hora. Você vai participar da reunião superior. Poucos têm acesso, parabéns." Eu não sabia exatamente o que era essa tal reunião, mas Diego disse que era coisa de nível avançado, que só os escolhidos, os mais influentes, participavam. A curiosidade misturada com o medo me corroía, mas eu não tive coragem de recusar. Eu já estava fundo demais para recuar. A reunião aconteceu numa fazenda isolada em Goiás. Um lugar escondido, cercado de árvores tão altas que pareciam muralhas naturais. O motorista não disse uma palavra durante todo o trajeto. Só o barulho das rodas na estrada de terra e o som abafado de um rádio tocando uma música que eu não conhecia. Quando chegamos, a casa era enorme, estilo colonial, mas com uma energia pesada. Era como se o próprio ambiente me avisasse para voltar, mas eu não voltei. Me conduziram para dentro e lá dentro o cheiro de incenso forte, quase sufocante, me enjoou na hora. A luz era fraca, as paredes decoradas com tapeçarias negras, símbolos bordados em vermelho que eu não conseguia identificar. Fui levada para uma escada que descia, um porão escondido. Lá embaixo, um salão imenso com colunas de mármore negro e um altar no centro, esculpido com rostos grotescos, criaturas que eu nunca vi nem em pesadelo. Ao redor estavam eles, os grandes, os pastores famosos, bispos de megas igrejas, cantores gospel que lotavam estádios. Todos ali, sem máscaras. Eu queria correr, eu queria gritar, mas minhas pernas estavam pesadas como chumbo. Ninguém falava comigo. Só me observavam como se eu fosse um cordeiro prestes a ser sacrificado. Foi então que ele apareceu. Raul, o mestre do ritual, o mesmo da mansão de Minas. Ele subiu ao altar, olhou para todos e disse: "Hoje selamos uma das nossas maiores promessas. Bruna, chegou sua hora de oficializar sua aliança." Meu coração disparou. Eu tremia. Raul abriu um contrato, mas dessa vez não era papel. Era um pergaminho envelhecido.
com letras que brilhavam em vermelho sangue. Diego apareceu do meu lado e sussurrou: essa é a parte final. Depois disso, ninguém te derruba. Nunca mais pobreza, nunca mais doença, nunca mais fracasso. Eu olhei para o contrato. Lá estava. Submissão espiritual total, renúncia de proteção divina anterior, entrega da alma e de toda a descendência como herança espiritual. Eu queria dizer não. Eu queria gritar, mas então a atmosfera mudou. O ar ficou pesado, a luz vacilou, e ele apareceu. O diabo, em forma de homem, terno preto, sorriso elegante, olhos profundos que pareciam atravessar minha alma. Ele caminhou até mim, parou a poucos centímetros e disse, com uma voz doce, mas carregada de poder: minha querida Bruna, você já sabe que o que oferecemos ninguém mais pode dar. Você sabe o preço e sabe o que ganha. Me dê seu sim definitivo. Meu corpo tremia, minhas mãos suavam, minha visão embaçava. Olhei para Helena, que sorria satisfeito. Diego me olhava firme. Raul segurava o punhal dourado, com um olho gravado num triângulo invertido. Faça o corte, Bruna. Com seu sangue selamos o acordo eterno. Eu hesitei, mas foi então que ouvi Diego sussurrar: se recuar agora, o preço será ainda maior. Meu corpo amoleceu. Peguei o punhal, fiz um corte na palma da minha mão. O sangue escorreu, quente, e pingou sobre o pergaminho. Na última gota, um vento violento varreu a sala. As velas apagaram, e um calor insuportável tomou conta do ambiente. As paredes pareciam vivas, pulsando. O altar brilhou em vermelho intenso. O diabo sorriu e disse: está feito. E desapareceu em fumaça negra. Raul ergueu as mãos e declarou: está selada a filha da escuridão. Eu mal conseguia ficar de pé. Meu espírito gritava, mas minha boca sorria. Todos aplaudiram em silêncio. Helena me abraçou e disse: agora você é intocável. Saí dali em choque. Quando respirei o ar da noite, eu sabia que não era mais a mesma. Algo dentro de mim tinha morrido. Eu pertencia a outro senhor, e a partir dali, o inferno me cobraria cada gota daquele sangue. Depois daquela noite na fazenda em Goiás, eu já não era mais eu. Eu voltei para casa com o corpo pesado, como se estivesse carregando alguém junto comigo. Eu acordava exausta, com o peito doendo, como se tivesse corrido quilômetros, mesmo sem sair da cama. O brilho nos olhos tinha sumido. Até meu sorriso parecia um esforço mecânico, e ninguém ao meu redor parecia perceber. Mas eu sabia, eu sentia, algo dentro de mim tinha sido arrancado. O sucesso, por outro lado, explodia. Eu não precisava mais correr atrás de nada. As propostas vinham, contratos milionários, campanhas publicitárias, parcerias com cantores seculares que eu nunca imaginei sequer encontrar. Eu era capa de revista, nome de premiação, referência de um novo avivamento. Mas que avivamento era esse, se eu já não sentia nem a presença de Deus? Por dentro, o vazio era tão grande que começou a doer fisicamente. Eu tinha crises de pânico, a ponto de desmaiar nos bastidores antes de subir ao palco. Os médicos diziam que era estresse, mas eu sabia que era outra coisa. Era como se minha alma estivesse gritando dentro de um corpo que já não era meu. Minha mãe, coitada, não desistia de mim. Ela orava, jejuava, me ligava todos os dias. E eu evitava. Eu não queria ouvir a voz dela porque cada vez que ela falava, parecia que um pedaço da minha consciência tentava despertar. Mas eu a mantinha longe. Eu estou ocupada, mãe. Depois eu ligo, eu dizia. Mas eu nunca ligava. Até que uma madrugada, depois de mais um show esgotado em São Paulo, eu acordei no quarto do hotel, sentindo uma vontade insuportável de morrer. Eu estava cansada. Cansada de fingir, de sorrir, de cantar letras que não diziam nada. Eu levantei da cama, caminhei pelo quarto escuro, sentindo o piso gelado sob meus pés. Abri o frigobar,
Peguei a garrafa de vinho mais forte que tinha ali. No armário do banheiro, os remédios para dormir. Voltei para a cama com a taça de vinho e o frasco na mão. As lágrimas começaram a cair sem que eu sequer sentisse. Eu estava tão anestesiada que nem dor eu sentia mais. Olhei para o teto e falei baixinho, quase sem voz. Deus, se o Senhor ainda está aí, se ainda tem alguma chance para mim, me tira daqui. Eu não aguento mais, eu não quero mais. Eu estava pronta para tomar tudo. Mas antes de engolir qualquer comprimido, ouvi o barulho da porta batendo. Era minha mãe, Miriam. Ela entrou no quarto, os olhos vermelhos de quem já tinha chorado o caminho inteiro até ali. Eu não sei como ela entrou, nem como sabia onde eu estava. Ela disse que sentiu no espírito que precisava me encontrar e que se não fosse naquela noite, não seria mais. Ela não disse nada. Só caiu de joelhos no chão, ergueu as mãos e começou a clamar. A voz dela era forte, cheia de autoridade. Satanás, eu não aceito perder minha filha. Espírito de morte, de engano, de destruição, eu te repreendo agora em nome de Jesus. A atmosfera do quarto mudou na hora. As sombras nas paredes começaram a se mexer. Eu ouvi vozes. Muitas vozes. Gritos, gemidos, sussurros raivosos. Meu corpo começou a se contorcer sozinho. Minha boca começou a pronunciar palavras que eu não conhecia. A dor era insuportável. Eu via vultos passando rápido pelo quarto, figuras horrendas tentando me agarrar, como se não quisessem me deixar escapar. Foi então que eu vi, com os olhos espirituais abertos, eu vi Jesus. Ele entrou no quarto, não em um trono, não cercado de anjos cantando. Ele estava ali, simples, mas com um olhar que atravessava minha alma. Ele me olhou com dor, mas também com amor, e disse: eu sempre estive aqui, eu nunca desisti de você, mas você precisa me entregar seu sim agora. Eu não aguentei. No meio do choro, com o corpo sendo puxado de um lado para o outro por forças que eu não via, eu gritei: me perdoa, Jesus, eu não aguento mais, me liberta, eu quero voltar para ti. No mesmo instante, uma luz tão forte preencheu o quarto que eu achei que fosse desmaiar. As sombras começaram a gritar, a se debater, como se estivessem sendo expulsas. Minha mãe continuava orando em línguas com autoridade, como uma leoa defendendo a cria. Eu caí no chão sem forças, mas eu sabia que naquele momento alguma coisa tinha sido quebrada. Eu não estava mais sozinha. Jesus tinha entrado no meu quarto e o inferno tinha sentido. Mas eu sabia que aquilo era só o começo. Eu ainda estava presa. O pacto ainda existia. E o diabo não ia soltar fácil. Depois daquela madrugada, eu sabia que alguma coisa tinha mudado. Eu ainda sentia o peso, ainda ouvia vozes quando fechava os olhos. Ainda tinha arrepios do nada. Mas algo tinha rachado por dentro. Era como se as correntes que me prendiam tivessem começado a enfraquecer. Só que eu sabia, o inferno não ia largar minha alma assim fácil. Minha mãe, no dia seguinte, não perdeu tempo. Ligou para um pequeno grupo de intercessores de confiança. Gente que ela conhecia de anos de oração, jejum e guerra espiritual. Eles eram pessoas simples, sem fama, sem púlpito, mas com um nível de autoridade que eu nunca vi. Vieram de várias partes do Brasil. Chegaram discretos, sem alarde, sem postar nada. Entraram na minha casa com óleo, Bíblia e a certeza de que aquela batalha não seria simples. Na primeira sessão de oração, eu achei que seria só um culto caseiro. Me enganei. Quando eles começaram a orar, algo dentro de mim reagiu imediatamente. Meu corpo se contorceu sozinho, minha boca se abriu e uma risada estranha saiu de dentro de mim. Eu ouvia tudo, mas não conseguia controlar. A voz que saía da minha garganta não era minha. Ela é nossa, ela assinou, ela não vai sair daqui. A entidade gritava usando a minha voz. Os intercessores não pararam. Oravam com autoridade, declarando o poder do sangue de Jesus, quebrando pactos, cancelando alianças.
As luzes da sala começaram a piscar. O ar ficou pesado, o chão tremia levemente, como se o ambiente inteiro estivesse vivo, reagindo ao que estava acontecendo. Eu era puxada de um lado para o outro. Senti como se mãos invisíveis tentassem me arrastar, como se estivessem tentando me tirar dali à força. Meus braços se dobravam de formas que eu nunca conseguiria sozinha. Eu gritava, blasfemava, falava em línguas estranhas, guturais. Mas dentro de mim, eu gritava por socorro. Numa das orações, eu tive uma visão. Eu estava no mundo espiritual, presa por correntes grossas, acorrentada aos pés de um trono negro, gigantesco. No topo, eu via o diabo. Não aquele homem elegante que me seduziu, mas a criatura deformada, horrenda, cheia de olhos e bocas, sorrindo com desprezo. Ela é minha, ela me pertence, e vocês não têm autoridade para tirá-la. Ele rugia no meu espírito. Os intercessores continuavam orando, e então eu vi Jesus. Ele apareceu, caminhando em meio às trevas, vestindo branco, com um pergaminho na mão. Ele se aproximou do trono, ergueu o pergaminho e declarou em voz firme: "Está cancelado, o preço já foi pago." As correntes começaram a rachar. O diabo urrava de ódio, gritando palavras que eu não entendia. Mas a luz crescia, invadia cada canto, cada fresta do ambiente espiritual. As correntes se despedaçaram e eu caí de joelhos, livre. No mundo físico, meu corpo foi lançado com força contra a parede. Eu sentia dores, mas eu também sentia que algo tinha saído, algo pesado. As lágrimas desciam, eu chorava, soluçava. Minha mãe gritava de alegria. Os intercessores oravam em línguas, exaltando o nome de Jesus. Mas não foi só isso. Outras sessões de oração foram necessárias. O inferno não queria soltar fácil. A cada dia que passava, novos demônios se manifestavam. Uns gritavam que eu tinha levado milhares com minhas músicas, que eu tinha arrastado jovens para o engano. "Ela nos deu almas, nós temos direito." Os intercessores respondiam com a palavra: "Todo escrito de dívida foi cravado na cruz, todo contrato é rasgado pelo sangue do Cordeiro." E eu sentia cada nó se desfazendo, cada laço sendo cortado. Teve um momento em que eu senti que minha alma estava sendo puxada para fora do corpo. Eu flutuava, via meu corpo no chão, via os intercessores orando, minha mãe chorando. Mas então Jesus apareceu de novo, segurou minha mão e disse: "Você não vai morrer. Você vai contar o que viu." E eu voltei para o meu corpo com um baque, como se tivesse levado um choque. Abri os olhos e pela primeira vez eu não vi mais vultos. O peso saiu, o quarto estava limpo. Eu respirei fundo, como quem finalmente sentia ar puro depois de anos preso. Minha mãe me abraçou, chorava tanto que parecia que o peito dela ia explodir. Eu também chorei, porque eu sabia que eu tinha voltado. Eu estava de volta. Eu não era mais propriedade do inferno. Mas eu sabia que o preço espiritual seria alto, porque o inferno não ia esquecer fácil o que aconteceu naquela sala. Quando aquela última corrente caiu, eu achei que estava tudo resolvido. Achei que bastava ser liberta, que o inferno ia desistir, que o diabo ia aceitar a derrota. Mas não foi assim. Nos dias que seguiram, os ataques tentaram voltar com força total. As madrugadas continuavam sendo momentos de luta. Eu acordava com vozes me chamando, vultos que passavam pela casa, o cheiro de enxofre impregnado nos cômodos, mesmo depois de tantos jejuns e orações. Minha mãe não arredava o pé de perto de mim. Ela dormia no meu quarto, de Bíblia aberta, orando baixinho durante a noite. Ela dizia: "Eu não vou soltar tua mão, filha, o diabo vai ter que te devolver por completo." E eu sabia que era verdade, porque mesmo livre, o peso ainda tentava me puxar. Foi nesse tempo que Deus começou a falar comigo de forma clara. Eu sonhava com multidões, com jovens chorando, se arrependendo, entregando a vida para Jesus. E toda vez, no sonho, eu ouvia a mesma frase:
Conta a verdade, expõe o que ninguém tem coragem de dizer. Eu hesitava. Eu pensava nos contratos que perdi, nas ameaças que já tinham me feito. Eu sabia que se eu abrisse a boca, o inferno inteiro ia se levantar. Mas o Espírito Santo não me deixou em paz. Conta, eles precisam saber. Então eu gravei o vídeo. Um vídeo simples, sem maquiagem, sem produção. Eu sentei diante da câmera com o rosto limpo e contei tudo. Desde o abuso que sofri na infância, o vazio que me seguiu, o convite de Diego, os contratos, o ritual, o pacto de sangue, os olhos vermelhos no escuro, o diabo aplaudindo nos shows. Eu contei tudo. Eu expus os pastores, os cantores, os bispos, as reuniões secretas, o círculo oculto por trás da indústria gospel. Eu citei nomes. Eu sabia que isso ia custar caro, mas eu precisava fazer. O vídeo explodiu. Em poucos dias, era um dos conteúdos mais compartilhados do mundo gospel. Gente chorando, gente revoltada, alguns agradecendo por ter sido despertados, outros me chamando de herege, de mentirosa, de endemoniada. Vieram as ameaças, ligações anônimas, mensagens dizendo que eu ia pagar caro, que eu não sabia com quem estava mexendo, gravadoras me processaram, perdi o pouco que ainda tinha financeiramente. Mas eu ganhei uma coisa que dinheiro nenhum compra: paz. Porque junto com as ameaças vieram também os testemunhos. Jovens que começaram a me procurar, dizendo que também tinham recebido propostas estranhas, que também tinham feito pactos sem nem perceber. Gente que estava presa e que começou a buscar libertação por causa do meu testemunho. Eu comecei a visitar igrejas humildes, pequenos grupos de oração. Não tinha cachê, não tinha camarim, não tinha hotel 5 estrelas. Mas tinha a presença de Deus. Eu voltei a sentir o Espírito Santo de novo. Eu chorava em cada culto, porque era como se eu estivesse nascendo de novo cada vez que eu abria a boca para contar minha história. Minha mãe virou minha companheira de ministério. Ela orava comigo antes de cada viagem, ia junto quando podia. As pessoas a chamavam de a guerreira de joelhos, e ela só sorria, dizendo que a vitória não era dela, mas de Deus. Eu sabia que o inferno ainda me vigiava. Eu sentia quando o ambiente pesava, quando alguma coisa tentava me assustar, mas agora eu sabia quem eu era em Cristo. Eu sabia que eu tinha autoridade, e o medo já não me paralisava mais. Um dia, em oração, eu ouvi Deus falando comigo com uma clareza que me fez chorar por horas. O que o inimigo quis usar para te destruir, eu usei para revelar. Eu te levantei como trombeta para essa geração. E é por isso que eu não me calo, por isso que eu continuo. Eu perdi fama, dinheiro, amigos, status, mas eu ganhei algo que o mundo não pode me tirar: a salvação. Hoje eu canto, não mais para multidões que querem espetáculo, mas para vidas que querem transformação. Meu recado é simples, direto, e eu grito ele sempre que posso. Jovens, não negociem sua alma por fama. Não deixem o diabo mascarar armadilhas com o nome de Deus. O inferno é real, mas o amor de Jesus é maior que qualquer pacto demoníaco. Se ele me libertou, ele pode libertar você. Hoje, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu durmo em paz, porque eu sei, eu sou livre, o inferno perdeu. E agora, minha vida pertence a quem sempre deveria ter pertencido: Jesus Cristo. Vamos aí mais um vídeo. Eu quero, neste final, deste vídeo, orar pela sua vida, casa, família, aonde você estiver. Eu quero profetizar sobre a sua vida bênçãos e bênçãos sem medidas sobre a sua vida, sua casa, seu lar. Que as mãos do Senhor estejam estendidas. A Bíblia diz que se Deus não guarda a cidade, não guarda a casa, em vão vigia os seus sentinelas. E neste dia chamado hoje eu estarei clamando, orando pela tua vida. Eu sei que Deus, Ele tem algo de melhor para fazer nas nossas vidas, em nome
Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários, que eu estarei orando, intercedendo para Deus operar o milagre, porque operando o Senhor, quem impedirá? Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje, perdoai, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, quero eu, meu Pai, te agradecer por mais uma oportunidade, mais um dia a qual o Senhor nos concedeu, de nós estarmos aqui para te adorar, glorificar e exaltar o teu nome. Perdoa, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, por tudo. Te agradecendo, meu Pai amado, por este dia. Pai Celeste, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a cada um, meu Pai, que for contemplar e ver esta oração, vai enchendo da tua glória e do teu poder, vai repreendendo, meu Pai, todo o mal, toda a seta do adversário, a cada casa, a cada família, Senhor amado, nesta hora, cobre com teu sangue, a cada, meu Pai, pedido de oração feita nos comentários, feita, meu Pai, nas lives. Deus, eu quero lhe entregar nas tuas mãos, vai trabalhando com grande glória e poder, repreendendo todo o mal, toda a seta do adversário. Levanta teus filhos, capacita, meu Pai, com as tuas mãos, meu Pai, poderosas. Eu creio neste dia chamado hoje, que a glória do Senhor vai se manifestar, o teu Espírito Santo vai habitar dentro de nós, e aonde tiver um fraco, o Senhor vai fortalecer, porque eu creio que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o Senhor que me fortalece e me dá vitória, e tem me levantado, meu Pai, a cada dia mais e mais. Tira, meu Pai, todo eu, tira, meu Pai amado, toda a soberba. Não deixa, meu Pai, que a soberba venha penetrar em nossos corações, mas que a tua glória e o teu poder venha se manifestar a cada dia mais e mais. Eu creio e acredito, meu Pai, na tua palavra. Eu creio, meu Pai, e acredito, meu Pai, que grandes coisas estão por vir e por isso estamos alegres. Visita, meu Pai, capacita, vai repreendendo toda obra de macumbaria, feitiçaria, magia negra. Oh, Espírito Santo, não deixa, Senhor, que nada venha acontecer com teus filhos, nada venha acontecer, meu Pai, com as tuas filhas, mas que a tua graça e a tua misericórdia venha se manifestar a cada dia mais e mais. Eu creio, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que as janelas do céu, meu Pai, serão derramadas sobre a vida dos teus filhos fracos, meu Pai, que entraram aqui, o Senhor vai fortalecer, pessoas que entrarão aqui, meu Pai, desanimadas, vão sair, meu Pai, revigoradas pelo Espírito que há no teu nome. Deus Todo-Poderoso de amor e bondade, levanta, meu Pai amado, servos e servas tuas, meu Pai, com grande poder e autoridade para, Senhor amado, pisar e pegar em serpentes e escorpiões, e se beberes, meu Pai, alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum, porque o Senhor está conosco, está na nossa vida, está na nossa história. O Senhor controla, meu Pai amado, o dia, a tarde, a noite. O Senhor, meu Pai, é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Antes de ser, o Senhor já era. E eu creio, meu Pai amado, que o Senhor vai ser, Senhor, até a consumação dos séculos. E quando a trombeta soar, e os mortos ressuscitarão, eu quero estar, meu Pai amado, Deus cantando o hino da vitória e dizendo que só o Senhor é Deus aí nas mansões celestiais. Oh, Espírito Santo, glorifico e exalta o teu nome, porque, meu Pai amado, mesmo sendo pecador, falho, errôneo, o Senhor tem sido comigo e tem sido com a tua igreja fortalecendo e tirando, meu Pai, toda pedra de tropeço. Deus Todo-Poderoso, toma, meu Pai, a cada um nas tuas mãos. Deus, aqueles que estão depressivos, fracos, desanimados, Senhor, precisando, meu Pai, ser levantados, precisando, meu Pai, de um toque do teu Espírito Santo.
Santo, que nesta hora o Senhor venha levantar e venha erguer, meu Pai, uma nação poderosa, que venha, meu Pai, proclamar o teu evangelho e levar a tua palavra. A tua palavra diz, meu Pai, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Eu quero, meu Pai, pregar a cada dia mais e mais, que o Senhor venha nos dar sabedoria, venha nos dar discernimento do teu Espírito Santo, para decidir o que é o certo e o que é o errado, porque infelizmente, meu Pai, o mundo já é do maligno, e o diabo, ele tem, meu Pai amado, trabalhado em mentes e levando, meu Pai, o máximo de almas para o inferno. Mas eu creio neste dia chamado hoje, que este mal vai bater em retirada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai, meu Pai, derramando a tua glória e o teu poder, vai passando com a vassoura de fogo e tirando, meu Pai, tudo aquilo que não presta. Tira, Senhor amado, e renova o teu povo, a tua igreja, para, meu Pai amado, cantar as nações celestiais. Deus Todo-Poderoso, vai tirando todo espírito de divisão, espírito de fofoca, espírito de inveja nesta hora. Seja quebrado todo o mal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio e acredito que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. O Senhor dará vitória ao teu povo, à tua igreja, e nós vamos, meu Pai amado, no final desta batalha, cantar o hino da vitória e dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Senhor na minha vida e na vida do teu povo, da tua igreja. Glorifico e exalto o teu nome, porque até aqui, meu Pai, o Senhor tem nos ajudado, e por isso estamos alegres. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Que nós venhamos permanecer firmes e constantes e abundantes na tua obra, sabendo, meu Pai, Espírito Santo, que naquele grande dia o Senhor voltará e buscar um povo chamado e escolhido para morar com o Senhor aí nas mansões celestiais. A tua palavra diz e revela, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu quero estar, meu Pai, entre esses poucos escolhidos. Espírito Santo, glória seja dado ao teu nome. Naquele grande dia teremos muitas surpresas. Aqueles que dizem que vão estar, talvez não vão estar na fila da promessa, e aqueles que pensam, meu Pai, que não vão estar, no final do grande dia vai se arrepender, e vai estar cantando com o Senhor aí nas mansões celestiais. O Senhor é o juiz dos juízes, o Senhor é o advogado dos advogados, o Senhor julga a nossa causa. E, Senhor amado, a tua palavra diz, não julgueis para que não sejam julgados. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nesta hora, neste lugar, que a tua glória venha, meu Pai, se manifestar, e o teu Espírito Santo, meu Pai, venha tomar os quatro cantos desta terra, a cada um, meu Pai, de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, a cada um do Rio de Janeiro, Macapá, Amapá, a cada um de Fortaleza, Ceará, a cada um, meu Pai amado, de todo o mundo de estado, a cada um da Inglaterra, a cada um da Itália, a cada um da Noruega, a cada um, meu Pai amado, da França, a cada um da Alemanha, a cada um, meu Pai amado, deste canto do Brasil e do mundo, que venha ser, meu Pai, se manifestar da tua glória e o teu poder. Une, meu Pai, as famílias, Deus, esse espírito de divisão, esse espírito de separação, esse espírito de desentendimento entre as famílias agora vai ser repreendido e jogado por terra. Eu creio e acredito na glória do Senhor que se manifestará. Vai jogando, meu Pai amado, todo bloqueio mental por terra. Não deixa, meu Pai, que o adversário venha tomar, Senhor amado, as mentes dos teus filhos, mas que o teu Espírito Santo venha nos dar inteligência, meu Pai, dos altos dos céus, Espírito Santo da verdade. Obrigado, meu Pai, por mais uma oportunidade. Obrigado, meu Pai, por mais um dia. Nos livra, meu Pai, do homem sanguinário, da bala perdida, dos assaltos, dos acidentes. Eu creio, meu Pai, que grandes coisas já fez o Senhor, e por isso o Senhor irá se manifestar, e nós viremos o sobrenatural se manifestando em cada família, meu Pai, neste dia chamado hoje. Glorifique e exalta o teu nome, Deus Todo-Poderoso. Toma a cada um nas tuas mãos, abençoa e dá vitória para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te levante, te capacite neste dia chamado hoje,
Em nome de Jesus, se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, para este vídeo alcançar o máximo de almas e entrar aqui também e deixar seus pedidos de oração. Eu sei que Deus tem algo para fazer na minha vida e na sua vida aí também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom, Adonai. Fiquem todos na paz. Fui!